Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com você um pouquinho sobre multitarefa. Você se considera uma pessoa que fica multitarefando aí durante o dia todo? Então esse vídeo com certeza vai te dar algumas dicas de como parar com esse hábito que não é nada produtivo na sua rotina. O que é multitarefa, na verdade? É a capacidade que possui um sistema operacional de computador de abrir, de realizar, de conseguir trabalhar em mais de um programa ao mesmo tempo. Isso mesmo, um computador. Multitarefa definitivamente não foi feita para você. Algumas pessoas continuam insistindo em trabalhar na multitarefa. Dirigir, falar ao telefone, mandar mensagem, o que é totalmente perigoso. Trabalhar e ficar no Facebook, estudar e ver televisão. Quando você faz isso, você não consegue reter a informação e o seu aprendizado é prejudicado. Então não vale a pena ser multitarefa. Ser multitarefa não é nada produtivo na sua rotina. Mas por que a gente continua multitarefando? O Christian Barbosa, que é um especialista em produtividade, tem uma frase bem legal sobre isso. Você continua multitarefando porque você escuta várias vozes na sua cabeça o tempo inteiro. E essas vozes ficam te chamando a multitarefar. O que são essas vozes? Essas vozes são aquelas coisas que ficam aparecendo ao longo do seu dia. Alguém que pede uma coisa, a esposa pediu para passar no supermercado, o chefe pediu algum material, você teve uma ideia e essas ideias vão ficando na sua cabeça. Essas coisas vão ficando na sua cabeça. Esse volume de informações pode ser uma das causas da multitarefa. E o que você pode fazer para evitar essas vozes que ficam na sua cabeça? Tenha uma ferramenta de captura. A ferramenta de captura nada mais é do que aquele bloquinho de anotações que vai andar sempre com você. Tem muitas pessoas que usam o bloco de notas do celular para anotar as demandas que precisa cumprir nos próximos dias, as coisas que precisa realizar. Ter um bloquinho de anotações enquanto você está trabalhando é super produtivo também, porque se você está concentrado em uma tarefa e alguém te pede alguma coisa, você pode simplesmente anotar essas coisas nessa ferramenta de captura. A sua cabeça não é lugar de guardar informações. Quando você mantém a sua cabeça e coloca todo o controle que você depende das suas tarefas na sua cabeça, ela não dá conta. E aí você fica tentando passar de uma tarefa para outra, realizar uma tarefa para outra, e isso não é nada produtivo. Você sabia que sendo multitarefa, você perde de 20 a 30% mais de tempo do que se você não fosse multitarefa? Por que isso acontece? Porque a gente não consegue realizar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então a gente para de realizar uma tarefa e começa a fazer outra. Só que acontece que esse gap entre as tarefas pode ser muito prejudicial na sua rotina. Você perde esse tanto de tempo aqui. Imagina só, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano, o tanto de tempo que você não pode ter perdido sendo multitarefa. E esse volume de informações aqui pode ser facilmente corrigido com essa ferramenta de captura que você vai processar depois e vai determinar quais são as tarefas que você precisa colocar em dia, os compromissos que vão para a agenda, os projetos que você quer dar atenção. Então a primeira dica é ter uma ferramenta de captura. Outra coisa que você precisa estruturar para evitar a multitarefa é ter uma lista de afazeres para o contexto. Sabe essas tarefas, esses compromissos, todas essas coisas que você capturou e colocou numa ferramenta de captura? Você depois vai processar e vai usar listas de contexto. Quando você trabalha por contextos, quando você trabalha por blocos, fica muito mais simples de assimilar as coisas. Então suponha que você use um gerenciador de tarefas, como o Todoist, como Todolido, como Remember the Milk, como OmniFocus. Você pode ter uma opção de trabalhar por contextos, como coisas para fazer em casa, no computador, na rua. Quando você trabalha por contextos, você consegue otimizar muito tempo e você consegue trabalhar por bloco. Isso é muito interessante se você cai sempre nessa tendência da multitarefa. Por quê? Quando você senta no seu computador, você acessa esse contexto aqui no computador e você trabalha em tudo de uma vez no computador. E aí entra uma outra coisa que consegue te prejudicar muito no seu dia a dia, que são as distrações. É o celular apitando do lado, é rede social aberta, é todo aquele tempo que você fica visitando o e-mail, é o chefe que chama, é o funcionário, é o telefone que toca, tudo pode ser
fonte de distração na sua rotina. Então, quando você está se dedicando a alguma coisa importante, quando você está trabalhando em cima de um projeto, evite distrações. Desliga o celular, deixa no silencioso, coloca dentro da gaveta, fecha a rede social, não trabalha no e-mail, pede para as pessoas que trabalham com você e fala assim, ó, olha, agora eu vou trabalhar em cima desse projeto aqui, preciso de atenção, não me interrompa. E na hora que você está trabalhando, cuide sempre de ter essa ferramenta de captura aqui do seu lado, porque o seu cérebro também pode ser uma fonte de distração. Isso pode ter acontecido com você? Imagina só, se você está estudando, se você está trabalhando num projeto, é normal que surjam outras ideias. Só que quando isso acontece, a tendência é, vou abrir um site aqui e vou olhar essas informações no site para pesquisar. Já era. Aquela tarefa antes que você estava fazendo pode se perder facilmente. Qual é a solução para isso? Anota esse insight, anota o que você quer pesquisar, anota a tarefa que apareceu, porque geralmente você pode estar estudando e lembrar que precisa passar no supermercado. Aonde que você vai anotar essa informação? Na ferramenta de captura que você vai processar depois e vai colocar na lista de contextos. Então, preciso passar no supermercado. Vai pra cá. Olho depois esse caderninho de captura e falo, bem, preciso passar no supermercado. Isso é um contexto que você vai colocar aqui e processar quando você estiver na rua. Então essas dicas podem facilitar muito o seu dia a dia e controlar essa multitarefa para que você não perca esse tanto de tempo. Então, tem uma ferramenta de captura, uma lista de afazeres trabalhados por contexto, planeja o seu dia em blocos e evite distrações ao máximo que você puder. Mais uma coisa que pode te ajudar muito a lutar contra a multitarefa é trabalhar com a técnica Pomodoro. Você já ouviu falar nessa técnica? Ela é muito legal e ajuda você a ter foco enquanto você está trabalhando nos seus projetos. Sabe aquele timer de cozinha que tem 30 minutos? A técnica Pomodoro trabalha em cima disso. Você coloca aquele timer para funcionar. Claro, você pode ter um aplicativo no celular para fazer isso ou no seu computador. Não precisa ser um timer de cozinha. Tem aplicativos gratuitos que você pode baixar para usar a técnica Pomodoro. Como é que funciona? Você tem 25 minutos de foco integral. Você vai trabalhar em cima desses 25 minutos sem distrações. Melhor ainda se você tiver uma ferramenta de captura do seu lado para que qualquer distração possa vir para cá. Trabalha nesses 25 minutos integralmente e descansa por 5 minutos, ok? A cada 4 pomodoros que você fizer, você descansa 30 minutos. Fazendo isso, é claro, você pode aumentar os seus intervalos, você pode trabalhar aí com 50 minutos. Tem pessoas que conseguem focar mais, né, do que 25 minutos e tem pessoas que 25 minutos já é o tempo suficiente. Então, trabalha 25, descansa 5, a cada 4 pomodoros você descansa 30 minutos. Essa técnica é muito bacana para quem tem dificuldade de se concentrar, de focar em uma tarefa, de focar em um projeto, e é muito legal para evitar a multitarefa. E você vai ficar impressionado com o tanto de coisa que você consegue fazer em apenas 25 minutos. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a controlar a multitarefa e que você consiga incorporar elas no seu dia a dia. Até a próxima!